Olá! Hoje então começamos a nossa terceira aula. Nosso terceiro encontro vai tratar da relação que se estabelece entre Derrida e o hegelianismo francês. Quando eu me refiro a hegelianismo francês, eu não estou falando propriamente de Hegel, mas da recepção de Hegel na França. Como vocês sabem, Hegel é um filósofo imenso que provocou e provoca ainda múltiplas interpretações. Para muitos, talvez até se pudesse colocar Derrida entre eles, Hegel foi, até mesmo pode ser considerado o maior de todos, na medida em que o sistema hegeliano faz convergir praticamente todas as tendências do pensamento ocidental na mesma totalidade. Né? Exatamente esse ponto que também, por outro lado, incomodou muito os filósofos dessa geração dos anos 60, né? Começando por Derrida, Foucault, passando por Lyotard, até chegar talvez no mais anti-hegeliano desses aí, que foi o Gilles Deleuze. Mas eu não vou falar hoje de Hegel e nem da leitura de Derrida em torno de Hegel. Sobre isso há vários textos de Derrida, vários textos em coletâneas como Margens da Filosofia, várias escrituras de diferença, mas eu vou falar da relação entre Derrida e a recepção hegeliana, né? Ou seja, focando nos três principais hegelianos, que são Kojève, Poiré e Hippolyte. Né? Esses são os três principais intérpretes do século XX em torno do pensamento hegeliano e constituem, então, isso que eu vou denominar o hegelianismo francês. Um quarto poderia ser colocado, que é o Georges Bataille, mas também, assim como em relação ao pensamento de Hegel, nós vamos abordar em outro encontro, então eu vou deixá-lo de fora e trabalhar apenas esses três. A recepção de Hegel na França foi um tanto quanto sui generis, né? Porque Hegel, em primeiro lugar, era visto com bastante rejeição no final do século XIX. Filósofos como, por exemplo, Bergson não se colocava diante de Hegel porque considerava a leitura de Hegel um panlogicismo, né? Então essa acusação de panlogicismo foi algo que perdurou durante bastante tempo no cenário francês. A primeira tradução de Hegel foi feita por um italiano, e eu não tenho condições de avaliar, mas diz o Jean Hippolyte, foi uma tradução desastrosa. Né? Depois Hegel foi objeto de interpretação e imaginação por parte dos surrealistas. Né? Até Mallarmé dialogou, de certa maneira, com o pensamento hegeliano. Então Hegel, que normalmente é associado ao motivo do sistema, né? Da lógica, acabou na França tendo uma recepção também na arte, né? Um local onde não é, digamos assim, o seu solo habitual. E continuando essa trajetória um tanto quanto insólita, um dos primeiros também a falar sobre Hegel no cenário francês foi Jean Wahl, que quando se aproxima da ideia de consciência trágica de Hegel, na verdade está muito mais ao lado de Kierkegaard, né? Como você sabe, um grande inimigo do pensamento hegeliano, do que propriamente Hegel. Então a recepção inicial de Hegel foi bastante atravessada, né? A gente pode dizer, né, vou esboçar isso de uma maneira bastante superficial, né, mas que esse movimento então da recepção do pensamento hegeliano tem esse primeiro momento, passa então pelo primeiro pensamento mais rigoroso, que é o pensamento de Kojève, embora nós vamos ver com alguns problemas. Hippolyte refina essa interpretação até aproximar mais Hegel da ciência da lógica, por onde
Derrida, por exemplo, vai ser um dos que vai debater essa obra. E, finalmente, eu considero hoje em dia que nós estamos diante de um novo momento de recepção do pensamento de Hegel na França, né, sobretudo a partir de uma filósofa que é a Catherine Malabou. A Catherine Malabou, no livro L'Avenir de Hegel, né, ela desenvolve toda uma nova leitura de Hegel a partir da categoria de plasticidade e já num espaço pós-desconstrutivo, ou seja, num espaço que, como ela mesma diz, passa pelo círculo de fogo da desconstrução a que Hegel foi submetido nesse período da década de 60, 70, 80. Então, dentro dessa história, eu começo comentando um pouco sobre Alexandre Kojève. Alexandre Kojève desenvolve num lendário seminário que aconteceu entre 1933 e 1937 na França. Kojève nunca publicou em forma de livro essas notas, foi o Quenet que, a partir da cópia e, enfim, das anotações dos estudantes, acabou transformando esse épico seminário, que foi altamente influente para vários grandes nomes do pensamento francês, como, por exemplo, Bataille, Lacan, Sartre e Blanchot, por exemplo. Esse seminário, então, foi considerado assim, um grande marco no pensamento francês, né? Um seminário acerca da fenomenologia do espírito por Kojève. Então eu queria levantar assim, pelo menos duas questões acerca desse seminário. Primeiro é que Kojève torna central no pensamento hegeliano a dialética do senhor e do escravo. Ele coloca, então, essa questão da luta pelo reconhecimento, que hoje voltou, sobretudo em face dos estudos do Axel Honneth, né? Ele já coloca essa questão como uma questão central no pensamento hegeliano. Kojève, naquilo que Derrida chama de uma desleitura genial, ele interpreta Hegel a partir de Husserl e Heidegger, e considera que a fenomenologia hegeliana deve ser lida tal como a fenomenologia husserliana. Ou seja, o que Hegel chama de fenomenologia não seria muito diferente do que Husserl coloca como fenomenologia. E no centro, então, desse processo estaria a questão da luta pelo reconhecimento que se dá dentro da dialética entre senhor e escravo. Uma outra nota, então, Kojève dá uma interpretação existencial, ou até se poderia dizer existencialista avant la lettre, né? Em relação a Hegel. Né? E dentro desse pensamento, curiosamente, emergem, e aqui já é uma interpretação minha, né? Emerge tanto o humanismo francês, que preponderará até mais ou menos os anos 60, quanto o anti-humanismo, né? Embora não exatamente o anti-humanismo de Lévi-Strauss, mas uma espécie de um anti-humanismo trágico, né? Que vai ser, por exemplo, a fonte de inspiração de Georges Bataille, né? Uma certa, digamos assim, um certo desapego a um pietismo cristão que, digamos assim, caracteriza, do ponto de vista moral, certos tipos de humanismo. Né? Então, o anti-humanismo de Kojève, que é um anti-humanismo que flerta com a tirania, com o terror, né? Na verdade é uma espécie de uma provocação em relação a, digamos assim, esse pietismo humanista, esse humanismo caridoso, né? Que se colocava em contraponto, né? E flertava, digamos assim, com esse aspecto do mal, né? Esse aspecto que depois em Bataille vai ser mais amplamente desenvolvido em textos como A Parte Maldita, né? E A Literatura e o Mal. Então, Kojève tinha esse anti-humanismo, né? Mas, ao mesmo tempo, o seu pensamento
o fundamento do humanismo sartreano, né? Porque Kojève divide, a partir da leitura dele de Hegel, né? Ele divide o homem e o animal, né? A partir do desejo. Né? Para Kojève, o processo, a luta de reconhecimento é movida pelo desejo, mas o desejo humano não é um desejo como o desejo animal, que é o desejo por algo. O desejo humano seria um desejo por outro desejo. O ser do homem, o ser consciente de si, implica e supõe o desejo. A realidade humana só se pode constituir e manter no interior de uma realidade biológica, de uma vida animal. Mas se o desejo animal é condição necessária da consciência de si, não é condição suficiente. Sozinho, esse desejo constitui apenas o sentimento de si. O desejo humano, ou melhor, antropogênico, que constitui um indivíduo livre, histórico, consciente de sua individualidade, de sua liberdade, de sua história e, enfim, de sua historicidade. O desejo antropogênico difere, portanto, do desejo animal, que constitui um ser natural, apenas vivo, e tendo só o sentimento de sua vida, pelo fato de buscar não um objeto real, positivo, dado, mas um outro desejo. Exatamente em face disso é que Kojève então traça uma linha que separa natureza e história, considerando que a natureza é estática e de certa maneira apenas repete a si própria, e a história se inauguraria então a partir do humano. Tá? Então a história seria um privilégio do humano, aconteceria história contanto que houvesse ser humano. A natureza não tem história para Kojève. Né? Se pode ver aí, então, as bases a partir das quais vai se estabelecer uma nova forma de humanismo que vai ter entre os seus representantes, como principal destaque, nós vamos falar disso na próxima aula, o Jean-Paul Sartre, né? Traçando essa cesura entre o humano e o animal, que Derrida mais tarde irá desconstruir seguidas vezes. O segundo dos hegelianos, e me esqueci de dizer, interessante em relação a esses dois primeiros hegelianos, é que os dois eram russos, né? Tanto Kojève quanto Poiré eram russos e foram adotados pela França, né? E hoje são muitas vezes denominados, inclusive por mim aqui, né, como filósofos franceses, graças a essa, digamos assim, essa adoção que costuma caracterizar o pensamento francês em relação a filósofos que não necessariamente são nascidos na França. Por exemplo, Alain Badiou é nascido em Marrocos, o próprio Derrida é nascido na Argélia, Emmanuel Levinas é nascido na Lituânia, Lévi-Strauss é belga, e os grandes introdutores franceses, entre aspas, do hegelianismo são russos. Né? Ou seja, na verdade, a filosofia francesa não é produto de uma feliz coincidência de indivíduos que nascem exatamente no mesmo território, mas também reflexo de uma certa circulação de ideias que acontece no cenário francês. Bom, então eu falei um pouquinho de Kojève como fundador do humanismo e do anti-humanismo, né? Um certo anti-humanismo que vai aparecer via Bataille em Derrida, embora jamais com essa ideia de anti-humanismo, mas como uma desconstrução do humanismo, sobretudo em um dos textos que é Os Fins do Homem, e também o humanismo de Kojève, né, que vai traçar uma cesura entre natureza e história, colocando a história como próprio do humano. Poiré, cujo principal livro é em relação a uma história da física, né, do mundo fechado ao universo infinito, né, nesse livro, assim como em outros, Poiré sempre vai trabalhar a forma como a ciência foi, de certa maneira, abrindo a ideia de infinito.
né, como o universo foi se tornando, a partir da evolução da física, cada vez mais concebido como algo que não é uma totalidade, sim um infinito. Né? E Poiré, na sua interpretação de Hegel, não se pautava tão somente, tal como Kojève, pelo ser humano. Né? Poiré já começara a se aproximar de uma interpretação que humanizava a natureza, nesse sentido de que a natureza também tem história. Né? A história não se acaba com a natureza. Tá? Eu poderia citar alguns outros detalhes na relação entre Derrida e Poiré, mas eu considero mesmo que o Poiré não é um filósofo tão decisivo. Né? Talvez eu possa citar aqui no texto a diferença, ou la différence, né? Aquela diferença com A, do qual nós vamos falar. Poiré é referido como alguém que usou a palavra diferença em Hegel de uma maneira diferente do habitual em alemão, então que também ali apareceria um aspecto da diferença em Hegel que Poiré teria notado. Mas eu queria falar então desse terceiro personagem, que é o Jean Hippolyte. Né? O Jean Hippolyte é um filósofo de bastidores, né? Um filósofo que não foi, digamos assim, autor de alguma obra considerada seminal, tal como, por exemplo, As Palavras das Coisas, ou O Antiédipo, da Gramatologia, a Condição Pós-Moderna, né? Esses livros, ou O Ser e o Nada, para Marx, todos esses livros, pode-se dizer que ganharam um pouco mais de prestígio do que o Hippolyte. Mas o Hippolyte foi um filósofo de bastidores que fez a mediação institucional, inclusive nessa passagem da geração de Sartre para a geração seguinte de Foucault e Derrida. Então, ele, ao lado de Canguilhem, acaba sendo uma espécie de uma presença invisível no cenário francês. Mas o que eu achei interessante, e isso foi talvez uma das principais descobertas da minha pesquisa de doutorado, quando eu investiguei então essas transições do pensamento francês, foi que nós podemos observar Hippolyte como uma espécie de um termômetro do debate francês. Né? Porque Hippolyte, no seu primeiro livro, Gênese e Estrutura, do pensamento de Hegel, ele, de certa maneira, trabalhava com uma leitura mais ou menos existencialista de Hegel, né? No qual, digamos assim, a epopeia do sistema ela não deságua num panlogicismo, né? Aquela velha acusação em relação a Hegel, mas sim na afirmação humana, né? na questão na questão humana. Depois, e isso eu fui percebendo, lendo uma coletânea de vários ensaios no tempo de Hippolyte, depois, sobretudo, da carta sobre o humanismo de Heidegger, quando Heidegger escreve em resposta a Sartre, dissociando o seu pensamento de Sartre, Hippolyte vai começar uma certa virada no seu pensamento. Ele vai aproximar essa leitura que ele vinha desenvolvendo mais com foco existencial para um foco que se poderia dizer mais ontológico, né? Na linha que Heidegger coloca. Ou seja, em vez da questão do humano como uma questão primordial, ele vai começar a desenvolver o pensamento inverso, ou seja, se deslocar em direção ao ser, né? E não ao humano. Então, do ponto de vista do pensamento hegeliano, ele vai se deslocar da fenomenologia do espírito para a ciência da lógica, né? Que é onde está, então, ali a ontologia de Hegel. Né? Então, a gente pode observar aquela virada que o pensamento filosófico dá a partir dos anos 50 e que vai ter, então, seu ápice nos anos 60, que é gradualmente sair desse humanismo sartriano, ou melhor, esse humanismo em geral, né, com várias vertentes, do qual a sartriana era uma delas, para gradualmente um pensamento mais sistemático, conceitual, ontológico. Né? E aí a carta de Heidegger vai ser
um ponto de viragem importante, e especialmente importante para Hippolyte, que também dedicou, além de textos a Hegel, também falou de Husserl, Heidegger, da psicanálise. Não era um filósofo apenas especialista em um autor, era um filósofo com trânsito em vários temas, né? E nesse sentido ele sempre esteve aberto para o interesse. O que, digamos assim, transpassa todo esse pensamento de Hippolyte era uma certa obsessão por uma filosofia da imanência, né? Hippolyte nunca aceitou qualquer ideia de transcendência, e se nós lembrarmos, tanto no existencialismo quanto em outros autores, a realidade humana vai se aproximar dessa transcendência, né? Então, Hippolyte preferia ficar com o sistema hegeliano, porque imanente, do que com uma ideia de ser humano como transcendência, como algo que abre o sistema, tal como, digamos assim, essa filosofia de inspiração kierkegaardiana prevalecia até então na França, né? Nesse ponto, Derrida ficou, Hippolyte ficou sempre ao lado de Hegel, né? E, finalmente, eu colocaria como uma terceira fase os escritos bem próximos da época em que Hippolyte faleceu, que já eram escritos totalmente experimentais, né, onde Hippolyte se aproximava da cibernética e procurava, digamos assim, desenvolver uma leitura do sistema que não fosse apenas, digamos assim, fundada no textual hegeliano, mas também encontrasse uma ressonância nas ciências empíricas, né? Então, todo um movimento que nós vamos ver, que faz parte do ambiente estruturalista na década de 60, vai aparecer também nos últimos escritos do Jean Hippolyte. Um outro filósofo, não tão conhecido, mas o que eu conheci dele achei muito interessante, que é o François Dagonet, dizia: Hippolyte se interessava pela constituição reticular da existência, né? E Hippolyte estava voltado para o triunfo da organização, como a organização se formava na natureza. Nesse sentido, ele nunca foi um hegeliano dogmático, no sentido de que ficou restrito à letra do pensamento de Hegel. Assim como Poiré, que também ali ao lado de Bachelard eram filósofos que estavam o tempo inteiro em contato com a ciência, Hippolyte bebeu em todas essas fontes, e foi ele próprio uma fonte desse diálogo fértil e fecundo que caracteriza o pensamento francês em torno da ciência. Então, esses últimos escritos de Hippolyte são muito interessantes, porque fica muito claro que ele já estava começando a buscar uma outra forma de teorizar, que era uma forma muito próxima do estruturalismo, né? O que, no entanto, fica como, digamos assim, eixo em comum era essa permanente busca de uma filosofia da imanência, né? E aí ele encontrou no estruturalismo um ponto em comum. Um dos exemplos, né, da abertura e dessa característica de permeabilidade do pensamento de Hippolyte o próprio fato de que no final da sua vida, né, já em face de Deleuze e Derrida, entre outros, né, que passavam a questionar, digamos assim, a ideia de totalidade em Hegel, Hippolyte começou a abrir mão da ideia de bom infinito, né, que é essa ideia de evitar, né, um infinito que seja indeterminado, né? Um infinito hegeliano é um infinito determinado. Tanto Derrida quanto Deleuze sempre resistiram muito a essa ideia de totalidade, e por isso ao pensamento hegeliano. Nós podemos observar nos últimos escritos de Hippolyte como essa crítica mexeu com o próprio Hippolyte e fez com que ele revisasse, por exemplo, até mesmo essa ideia de bom infinito, se aproximando um tanto quanto, tal como Poiré já havia se aproximado, da ideia do mal infinito, que Derrida, em Glas, né, vai dizer que é o único infinito possível, né? O único infinito possível é o mal infinito, ou seja, o infinito da indeterminação, né? Aquele infinito que não se determina, ou não é infinito, né? Na visão de Derrida. Então, para resumir esse apanhado dos hegelianos e Derrida, eu diria que, em relação a Kojève, a recepção de Derrida
é uma recepção antagônica, né, no sentido de que ele quer revisar justamente essa leitura antropológica de Hegel e se aproximar então da leitura do segundo Hippolyte, que é uma leitura mais ontológica de Hegel. Ao mesmo tempo, as provocações que Kojève estabeleceu em torno desse humanismo, de certa maneira, permearam também a obra de Derrida. Se nós observarmos, por exemplo, o próprio Glas, há ali a segunda coluna dedicada a Jean Genet, né, que é um maldito na literatura francesa, um literato que sempre se preocupou com a questão do mal. Então, via Bataille, sobretudo, né, essa temática, esse anti-humanismo ingressou também na obra de Derrida. Em relação a Poiré, esse diálogo com as ciências, né, e essa tentativa de levar a história também para o nível da natureza, algo que em Derrida já está bastante natural, né? O conceito de história enquanto história humana é um dos pontos que Derrida vai buscar desconstruir, ao lado da ideia de história como teleologia. E finalmente, em relação a Hippolyte, nós podemos perceber que não só ele influenciou Derrida, no sentido de colocar Derrida nesse cenário de debates filosóficos enquanto professor, depois enquanto colega, a introdução à origem da geometria foi publicada numa coleção coordenada pelo próprio Hippolyte. Esse segundo Hegel, ou melhor, esse Hegel do segundo Hippolyte, mais ontológico, já é o Hegel a partir do qual Derrida discute, e o próprio Derrida também, ao lado de outros filósofos dessa nova geração, provocou certas mudanças no pensamento de Hippolyte. Então nós podemos ver que a relação de Derrida com esse hegelianismo francês é uma relação tanto quanto cheia de sinuosidades, né? Cheia de poréns e concordâncias, né? Que alterna entre momentos de inspiração e momentos de proximidade e outros momentos de afastamento, seja pelo afastamento e proximidade de Derrida em relação a Hegel, seja pelo afastamento e proximidade de Derrida em relação a certas características desse pensamento francês que preponderou nesse período. Então, acho que esses são alguns pontos para se recortar em relação a Derrida e o hegelianismo francês. Como bibliografia, eu recomendo o próprio livro do Kojève, que está publicado pela excelente editora Contraponto, que faz um trabalho editorial muito importante aqui no Brasil. Recomendo também o clássico do Poiré, que é um livro ainda muito lido no Brasil, do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Em relação ao Hippolyte, eu acho um pouco complicado, né? Essa obra que eu falei, que a gente vai acompanhando o desenvolvimento, eu estou atrás dela, né? Há um tempo, mas acho que só se obtém ela na França, né? Infelizmente eu li ela fora do país e nunca encontrei aqui para vender. Figures de la Pensée philosophique. E em relação ao hegelianismo francês, eu acho que uma obra interessante é a obra do Bruce Bott, né? Que procura fazer uma leitura rigorosa desse hegelianismo. Então ficam essas dicas, essas sugestões de bibliografia. Próxima aula voltamos com o existencialismo francês. Até lá!